volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje estou recebendo o pessoal do Colégio Monteiro Lobato de Marechal Cândido Rondon. O diretor, Cleocir Ribeiro, o aluno Gabriel Osda e também o professor Marcos Alexander Auler Wexler. Eles estão aqui para falar de um feito muito interessante e já a gente vai contar tudo para vocês. Gabriel, satisfação tê-lo aqui em nosso estúdio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Marcos também, pela primeira vez aqui, muito bom recebê-lo. Muito obrigado. Diretor, sempre uma satisfação receber esse pessoal da educação que faz a diferença em Marechal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Nós que agradecemos o espaço, o convite. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Gabriel, a gente estava falando aqui nos bastidores quem é esse entrevistado, esse aluno que é referência não só para Marechal, mas também para o nosso estado, o estado do Paraná e também no Brasil. Por quê? Vamos contar para o pessoal que está nos assistindo. O Gabriel, gente, ele está classificado para a última etapa da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. Ele está entre os 28 selecionados do Brasil, ele é o único de Marechal e entre os 8 alunos do Paraná. Ou seja, a gente já percebe que é um aluno de destaque. Imagina quantos estudantes a gente tem Brasil afora, professor. E que maravilha ter um aluno aqui de Marechal, um aluno do Colégio Monteiro Lobato, representando Marechal numa Olimpíada tão importante. É muito legal mesmo. O Gabriel sempre é um cara que se destaca, sempre está participando de tudo, então eu meio que sou o professor que saio caçando a Olimpíada para ele fazer. Então eu penso, ele tem potencial, então eu já saio procurando toda a Olimpíada que eu vejo que tem chance de ir longe, a gente está colocando ele lá para ele brilhar. Gabriel, a gente comentava, inclusive, a primeira edição dessa Olimpíada. Eu, pelo menos, particularmente, já ouvi falar Olimpíada de Matemática, de Física, de outras áreas, eu diria assim, mas de Inteligência Artificial é a primeira vez, foi curioso, e realmente vocês confirmaram que é a primeira edição. Como é que foi isso? Como é que surge essa questão de participar? O professor estimula, o colégio, você se empolga, e como é que é esse negócio de participar na prática de uma Olimpíada assim? Então, essa foi a primeira edição da ONIA, né, como você falou, e eu participei dessa Olimpíada por causa do seguinte: ano passado eu tinha ganhado o agrinho de inglês, né, daí no meu colégio aconteceu a cerimônia de premiação e tal, foram vários colégios da região aqui de Toledo, e eu tinha lá secretário de robótica do núcleo? Isso. Secretário de robótica do núcleo. Ele falou pra mim pra eu participar da ONIA, que era nova, a primeira edição, ninguém tinha nunca ouvido falar dela ainda, né. E foram 800 mil inscritos na primeira fase. Isso foi em dezembro do ano passado. Foram 800 mil inscritos. Não 800, mas 700 e pouco ali, né? Dá pra falar que foi 800. Nessa primeira fase foram 20 questões. Foram 20 questões online ali, bem tranquilo de fazer. A segunda fase também foram 20 questões online. Daí na terceira fase, o governo do Paraná disse que os 30 melhores colocados do estado do Paraná ganhariam um notebook. Eles ainda estão fazendo e tal, mas foi isso que eles disseram lá no site deles e tal. Na terceira fase, a gente tem que fazer uma prova de 10 questões alternativas, e também a gente teve que criar uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial tinha que detectar quais planetas tinham vida ou não tinham vida em 4.500 planetas de um banco de dados. A gente teve que treinar a IA com o modelo fornecido pela própria ONIA, que eram 11 mil linhas, 11 mil planetas, e a gente tinha que classificar esses planetas, criar uma IA para classificar entre desértico, gelado, vulcânico, floresta e eu acho que tinha outra também, mas enfim, foi isso. Eu fiquei em 23º do Paraná. Eu não lembro certinho qual foi a minha classificação no estado, no Brasil, mas eu fiquei em 23º do Paraná nessa terceira fase. Na quarta fase, foi uma prova que o professor teve que passar no colégio, e eram 20 questões, eram no papel. E agora, essa última etapa que teve, foi uma prova online, que tinha que instalar um algoritmo no computador, que conseguia ver a câmera, conseguia ver o microfone, tudo que eu acessava no computador, então não tinha possibilidade nenhuma de ninguém ali do Brasil colar, né? Então foi uma fase bem justa ali, bem interessante. E eu fiquei entre os 28 colocados do Brasil. E agora eu tô competindo para ir para Pequim, na China, competir
na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, que vão ser os 4 melhores do Brasil, 4 melhores de 80 países, se eu não me engano. Mas ainda vai ser definido agora quem vai ser o melhor do Brasil. Quando que vai acontecer essa última etapa? Eu não sei ainda porque eles não divulgaram, mas provavelmente vai ser esse mês ou mês que vem que vai acontecer. E daí acontece assim na própria escola ou essa última etapa ela é realizada em algum outro local? Não dá pra saber. Tudo eles avisam assim, meio que em cima do laço, mais ou menos assim. Tem que estar preparado. Eles estão montando um time, né? Então essa primeira Olimpíada foi para montar um time de 4. Então foi meio que uma seleção para montar esses 4 melhores para mandar para fora. Mas me parece que tem uma situação aí. Se ele for selecionado para ir para a China, ele pode estar na Austrália. Gabriel, conta pra gente como é que é essa história. Eu também fui selecionado no passado para o programa Ganhando o Mundo. Eu fiquei com a maior colocação do núcleo de Toledo. Eu fiquei em 37º do estado do Paraná, né? E eu vou para a Austrália agora, 7 de julho, daqui 2 semanas mais ou menos, e eu não sei como vai funcionar se eu passar, né? Mesmo sendo bem difícil ficar entre os 4 melhores do Brasil, ainda assim, se eu passar, ainda vai ter esse desafio que eu vou estar no exterior já. Então... Que bacana, hein, diretor? Quanto orgulho pro colégio, um colégio de escola pública. Muitas vezes a gente acha que, né... Tem esse rótulo, essa coisa de que muitas vezes os alunos de escola pública eles não podem chegar tão longe. E o Gabriel é a prova disso, né? Pode sim, porque não importa o espaço, as condições muitas vezes, mas sim a dedicação do aluno, do estudante, aonde ele quer chegar, ele consegue. Basta dedicação, basta foco, que é preciso também. Então é um orgulho para o colégio. Sem dúvida, né? Um orgulho para toda a equipe, né? Não só para a direção, equipe pedagógica, professores que incentivaram muito, para a própria família, né? A mãe sempre está acompanhando. Então é um orgulho muito grande que ficar entre 8, né? Já está entre os 8 de 750 e poucos mil inscritos, né? No Paraná. Então a gente fica bem contente, bem feliz, né? Que é o resultado, como você disse, é escola pública. De bairro, né? É uma escola que fica do lado de lá, não sei se já conhece lá, do outro lado da rodovia, que pega todos os bairros ali, uma escola que está crescendo, é integral desde 2022, é o 4º ano que ela é escola integral. E a gente está batalhando lá, né? Toda a equipe, os professores. Tem quantos alunos? 271, só que eles ficam o dia todo, né? Considerado então que o dobro no caso, né? Mas são 271 matrículas hoje. Professor, agora a matemática em si é uma disciplina que é difícil. Muitas vezes os alunos não gostam, já cria aquela coisa, já rotula, não gosta da matemática e não é bem assim. Como é que fazer para cativar o aluno, para envolver? Porque a maioria já rotula, isso não é muito fácil. E além de você fazer, vamos dizer assim, o estudante ter aquele interesse pela disciplina, ir além, como foi o caso do Gabriel, querer participar, né, se destacar, vamos dizer assim, porque tudo passa ali pela matemática. Isso, eu acho que o primeiro passo é quebrar esse estigma que tem, que eu não gosto, é difícil. O primeiro passo é tentar fazer o cara gostar, mostrar. Eu não posso falar que a matemática é fácil, não é fácil, porque senão eu tô falando que a maioria das pessoas não entende nada, né? Ela é uma matéria difícil, mas ela é muito simples. Quando você faz ele entender a simplicidade, se você seguir as regras da matemática, ele acaba gostando. O primeiro passo é fazer o aluno gostar da matemática, depois a gente vai aprofundando. Então, acho que esse é o segredo, tentar fazer o aluno querer estar ali. Então, quando ele quer estar ali, ele vai se aprofundar na parte que ele quer. Estudar porque gosta, não porque é obrigação fazer uma prova. E lá no colégio, vocês participam essas Olimpíadas, tem todo ano, aí promovida pelo governo federal, se não me engano, pelo Ministério da Educação? Várias. Pode ser de iniciativa privada, iniciativa pública, tem várias. Ano passado a gente participou de uma outra também, que a gente ficou entre os 25, os 30 do país também, que era uma de OBT, Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Que a gente criou um aplicativo que ele mapeava como está a dengue no município. Que legal. E foi uma das Olimpíadas. O BMEP também, o Gabriel passou ano passado, que a gente estudou junto, acho que ele fez todas as provas dos anos anteriores. Ele estava muito confiante, foi muito bem também. Então, as Olimpíadas a gente sai... Eu gosto de pegar os alunos que se interessam. Até podem me criticar, às vezes, mas eu gosto dos caras que se interessam. Porque esses caras eu pego e tento levar eles para cima para
Eles... Porque sabe que vai vir resultado. Isso. Uhum. E para você, Gabriel, qual Olimpíada assim, que você considera que você fez até aqui que foi um pouco mais desafiador? Você falou, foi tranquilo, as 20 questões, então quer dizer que ele entende da coisa. Mas eu imagino que entre uma Olimpíada ou outra, nessas provas aí que você faz, alguma vai te desafiar de alguma maneira, vai ser um pouquinho mais difícil, uma que você achou mais legal. Como é que é isso para você na prática? Eu acho que a mais difícil que eu fiz até agora foi a UBMAP, né, que eu peguei a nacional inteira. São, no nível 3, são 500 medalhas de bronze, 300 de prata e 100 de ouro. E eu peguei bronze nacional no passado, né. Eu fui o único de Marechal, inclusive, do ensino médio e de escola pública que peguei medalha de toda a UBMAP, né, de bronze, prata, ouro, eu peguei bronze, né. De escola pública teve mais outro PIA que é do fundamental daí. E de ensino médio teve escola particular também, mas de escola pública e ensino médio fui o único que peguei medalha, que foi bronze. Eu também peguei prata estadual, que é do Paraná, porque o MEP agora tem 2 medalhas, tem a nacional e a estadual. Peguei bronze nacional e prata estadual. Em 2023 eu peguei menção honrosa nacional e bronze estadual, daí agora eu subi um pouquinho de nível. E ano que vem... esse ano eu não vou conseguir fazer ainda, mas esse ano eu não vou conseguir fazer porque eu vou estar na Austrália mesmo, né? Então, mas ano que vem eu espero conseguir fazer e pegar uma medalha maior, assim, uma prata, ouro, né? E como é que é? Você tem esse olhar diferenciado para o estudo, essa dedicação, porque isso tem que ter, senão não acontece, né? Os resultados que ele está falando aqui, tudo que ele já conquistou, isso vem desde pequeno. Como é que é a questão da família nesse sentido? A gente já viu que o professor super incentiva, cutuca, desafia, mas como é que é em casa, a família, esse processo todo? Então, minha mãe e minha família em si sempre me apoiou bastante nessa parte aí mais de tecnologia e tal. Quando eu tinha 11 anos, na época da pandemia, eu comecei a programar joguinho, assim, sabe, no meu celular, que eram umas programações em bloco, assim, tipo um Scratch, não sei, tipo, é uns bloquinhos que você vai conectando e você vai criando um joguinho com o tempo. Daí eu criei um canal no YouTube, eu tinha um canal no YouTube naquela época, na pandemia lá, eu tinha uns 1.000 inscritos, eu ensinava a programar, assim, que foi aí que começou o meu interesse por a programação, pela robótica. Eu também fazia drone, eu pegava sucata, fazia uns drones assim com hélice, com motor, era um negócio bem bacana que eu fazia. E depois, há 3 anos atrás, eu comecei a programar JavaScript, uma linguagem de verdade, assim, né, que a gente pode dizer. Daí eu comecei a participar de Olimpíada, da UBT, do Agrinho, agora estou participando também de programação e tal. Professor, a gente até comentava, não existe uma disciplina específica de inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial tá em tudo, está sendo muito utilizada, a gente já até assim tem até medo dos efeitos dela. Como é que vai ser em cada setor? Muita gente fala, não, mas ela vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. A gente tem um receio que até mesmo o ser humano deixe de pensar tanto, porque está tudo tão fácil, né? Mas a gente não sabe como vai ser, a gente só sabe que ela está aí e está para ser usada e assim, a gente consegue extrair muita coisa boa dela, mas não tem uma disciplina específica. Como é que é isso no dia a dia, na prática? Como é que você faz o uso dessa ferramenta, que é muito importante, e traz junto para a tua disciplina, enfim, para incentivar os teus alunos? E nesse caso do Gabriel, né, por exemplo, participar da primeira Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, algo inédito que nunca... Então é um pouco desafiador também. Como é que você lida com tudo isso? Como é que você trata da inteligência artificial no dia a dia, na sala de aula? Então, a parte de inteligência artificial não tem uma matéria para isso, né? A gente acaba usando ela na parte de matemática 2, que é do novo ensino médio, que é programação. Então, na programação, a inteligência artificial é uma ferramenta muito importante. Na verdade, é uma ferramenta que todo mundo tem que usar. Quem não usar vai ficar para trás. Isso é fato. Então, ou você usa ou você fica para trás. Então, a gente acaba usando bastante em programação e a inteligência artificial, querendo ou não, é programável, faz parte da programação. Então, eu incentivo muito o uso de inteligência artificial nas aulas. É isso que posso dizer. É uma ferramenta muito valiosa. Diretor, e quando a gente fala de escola pública, até falamos agora há pouco dessa questão do resultado, muitas vezes as pessoas não acreditam tanto, mas o Gabriel está aí à prova e vai muito bem representar não só o colégio, como o nosso município, né, nacionalmente.
Como é que é essa questão da escola pública? Tem esse rótulo, esse estigma, mas quem está lá e convive, a gente sabe que não é bem assim, que a escola se esforça pelo melhor e a educação está aí, está acontecendo e consegue da mesma forma como colégios aí da iniciativa privada, consegue bons resultados. Sim, Ana, a gente, como eu disse antes, toda a equipe é engajada, né? E em todo mundo, então, quando aparece um Gabriel, assim, claro, como o professor falou, a gente fica muito feliz, a gente dá o destaque, mas o sucesso todo é dele, né? Todo o esforço, praticamente, os professores só ensinam o caminho das pedras, né? E ele que tem que caminhar, e a gente tem certeza que ele vai ter muito sucesso na vida, porque ele está num ramo que está crescendo muito, né? E a gente já conversei com ele que provavelmente ele já vai ter algum tipo de convite para trabalhar em algum lugar assim, né, que mexa com inteligência artificial. Ele vai para a Austrália agora, vai ficar 6 meses. Mais uma experiência aí. Né, desse programa Ganhando o Mundo também, que é muito legal, muito importante. E se for chamado para a China, ficar entre os 4, olha só que coisa maravilhosa, né, para uma escola pública. E nós temos lá uma grande diversidade de alunos, né, famílias bem difíceis assim, e graças a Deus a gente consegue, né, tocar o barco, como a gente fala, né, fazer tudo funcionar. Isso, graças a Deus a gente está lá, né, um bom tempo já, e agora começa a aparecer os frutos, né, depois de um tempo aí. E como é que foi esse processo de transição, eu diria assim, o professor comentou que agora é um colégio integral, faz um curto espaço de tempo. Como é que foi essa transição e como é que está sendo hoje? O que mais você percebe de impacto nessa mudança? Que antes era um colégio com, né, matutino, vespertino, e agora é integral. Então, Ana, após a pandemia, o convite veio antes da pandemia, depois houve a pandemia, a gente ficou, né, parado aqueles 2 anos. Depois o núcleo veio novamente com o convite, daí aproveitando que os alunos ficaram 2 anos praticamente sem ter aulas, né, só online, daí eu vi um momento ali que era um momento propício para a gente partir para o ensino integral, onde os alunos ficam, né, 9 aulas por dia, quase 10 horas na escola. Almoça no colégio e à tarde tem são misturadas, né? Na verdade, as disciplinas. Tem a parte obrigatória, digamos assim, e a parte diversificada, né? Então, à tarde ele pode escolher qual atividade vai fazer? Não, só um dia que tem as eletivas, né? Que é na quarta-feira, que são 2 aulas, daí que o aluno escolhe, mas são disciplinas bem diversificadas. Projeto de vida, protagonismo, empreendedorismo. Então é bem legal, uma grade bem legal, né, que ela traz 45 horas, né. Oportuniza aí um pouquinho além também daquela coisa mais básica, eu diria assim, diretor. Gabriel, como é que é tudo isso para você? Claro, você deve estar o quê? No primeiro ano do ensino médio? Segundo ano do ensino médio. Você já tem claro o que você quer daqui para frente? Vai seguir que ramo? O que você quer para atuar como profissional, né, como profissão, que afinal muitas vezes é difícil escolher, às vezes tem aptidões assim muito semelhantes na mesma área, mas como é que está isso em você? O que você pensa em fazer? Eu penso, o plano A, o principal mesmo é ir para o TFPR lá em Toledo e fazer engenharia da computação, né? Eu quero seguir nessa área ali da computação, software, né? Seguir nessa área que eu acho que eu me dou melhor, né? E depois atuar em alguma empresa, ou enfim, empresa. Dar aula também ou não? Não é muito, não é plano A, mas... Isso deixa pro Marcos. Já tirei essa ideia da cabeça dele. Que bacana. E como é que tá a tua expectativa aí? Praticamente batendo a porta, a viagem aí, ganhando o mundo. Já entrevistei em outras oportunidades aqui alunos de Marechal, da nossa micro-região, que tiveram a experiência, uns para... Nossa, foram tantos países que eles visitaram. Canadá, Estados Unidos. Eu não lembro agora, porque agora mudou. No começo era de um jeito, agora... O novo tem Irlanda agora esse ano.
Então, assim, o pessoal só volta de lá, assim, com os olhinhos brilhando, né? Mas quando vai, acho que tem aquele friozinho da barriga também, porque é uma experiência diferente, é outro país, vai se desligar da família, de tudo aquilo que deixa a gente um pouco na zona de conforto, eu diria assim. Como é que tá o teu coração para encarar tudo isso? Eu tô mais de boa, né? Agora minha mãe que tá... A mãe dela tá aqui nos bastidores. Não, daí é mais complicado. Mas é ainda mais complicado na Austrália, porque se você estiver num país que nem Canadá, Reino Unido, Irlanda ali, você vai conseguir se comunicar com a família melhor, porque o horário ele é parecido ali, tem umas 2 horas de diferença, 4 horas de diferença. Já na Austrália é 14, 13 horas de diferença. Daí, quando acordar, minha mãe vai estar dormindo já. Quando eu for dormir, minha mãe vai estar acordando. Daí complica até a comunicação com chamada de vídeo, né? Então daí tem que se organizar melhor ali, né? É um pouquinho mais complicado. E o teu inglês, Gabriel? Até porque a gente fala, quem geralmente é aprovado, né, nesse tipo de programa, você já tem que estar um pouco mais preparado, evoluído, né? E como é que é isso? Você fez algum curso à parte ou você é meio que um autodidata? Porque a gente sabe que muitas vezes o conteúdo que é passado no colégio, às vezes ele é um pouco mais limitado se o aluno não vai atrás ou pelo menos não se dedica tanto. Como é que foi essa história do inglês para você? Eu aprendia bastante pela plataforma, né? Do Paraná, que era o English First, que eles davam. Nas aulas, como que a turma limita o seu aprendizado, às vezes não é nem culpa do professor, né? É mais culpa da turma mesmo que limita o aprendizado, que fica mais limitado mesmo. Mas daí é a turma que não quer andar pra frente, que nem você quer, né? Mas eu aprendi daí pelo English First, em casa, eu era mais autodidata, assim. E agora o governo do Paraná disponibilizou um curso de conversar com um professor de outro país, que normalmente é da Filipinas ou Japão. E lá eles falaram, seu inglês está muito bom, você vai conseguir se virar. Algumas palavras muito específicas eu desconheço ainda, né? Porque tem até nativos que desconhecem algumas palavras. E tem algumas também que eu desconheço, mas em questão de comunicação, eu já treinava também em jogo, assim, jogava e tal, e eu conversava com pessoas de outro país antes, então para comunicação tô bem. Programação totalmente em inglês? Programação totalmente em inglês também. Provavelmente ali agora nessa última etapa eles vão exigir um pouco de inglês, já que a Olimpíada vai ser internacional ali na última etapa da ONIA também. Então, inclusive o material, esqueci de comentar isso. Para essa etapa que eu fiz da ONIA, essa última ali que eu fiz, eles deram um material de estudo. Eram aproximadamente 50 conteúdos, eram vídeos, livros, slides e tal. Ali uns 80% eu posso afirmar que era inglês, tudo em inglês. Então o pessoal que falava inglês teve maior vantagem ali porque eles conseguiram estudar os conteúdos, o alecrim dourado ali que estava ali era em inglês. Então o pessoal que sabia inglês estava estudando ali com o melhor conteúdo que tinha. Então eu sou tipo, lá na plataforma fala que eu sou C1, que é um dos maiores níveis de inglês, né, que dá pra ter. Então não vai fazer feio por lá, nem vai passar aperto em teste. E professor, então além de ensinar matemática, automaticamente você tem que ensinar os alunos também a ter um amorzinho pelo inglês, porque querendo ou não, muita coisa que acontece nessa área e tudo mais, para você fazer robótica, enfim, tanta programação e tudo mais, você vai precisar do inglês necessariamente. A programação necessariamente você precisa de inglês. Eles perguntam até, posso traduzir a página? Não. Tem que aprender inglês, porque depois que você traduz a página, você fica mal acostumado. Então... E a professora de inglês lá do colégio incentiva muito os alunos também, a professora Célia. Que bacana. Ela incentiva muito os alunos a participarem do Ganhando o Mundo. Ano passado... Pega no pé mesmo. Sim, ano passado eu fiquei em primeiro do núcleo no Agrinho de Inglês. Eu acho que comentei no começo, mas eu tinha ficado em primeiro com a professora Célia. Ela e eu ganhamos celular e medalha. Daí do Agrinho. Só faturando prêmio, tem até bolsa. Como é que é essa da Olimpíada? Ganha até uma bolsa de incentivo. Da UBMEP, que é a Olimpíada Nacional de Matemática, os que ganham medalha nacional, tem um curso ali que você tem que fazer uma vez por semana e você ganha uma bolsa de R$300 ali de incentivo. E livro, e uma apostila, essas coisas, ganha tudo ali, tudo financiado pelo governo federal. Que bacana. Quando ele entrar na universidade, ele já vai ter uma bolsa garantida. Isso aí. Ele não compete com os outros, ele tem a bolsa dele garantida. Se ele entrar nessa área, né? Na área de exatas.
bacana. Acho que isso é interessante, professor, também na hora que você vai ensinar, ter alguém assim como exemplo bem perto. Muitas vezes você vai falar para um aluno, enfim, às vezes até para o filho, você quer incentivar e tudo mais, mas quando você tem um exemplo que está próximo, fica muito mais fácil. Tanto que eu imagino que ele deve ser meio popular no colégio. É meio esquisito. Ah, é? Mas o pessoal não vem para você, por exemplo, ei, Gabriel, como é que é isso? Não quer saber? Ou assim, se inspira em você, talvez também para seguir assim? Como é que é isso lá no colégio? Hoje mesmo, eu e a minha mãe de manhã, a gente foi lá no postinho de saúde para pegar uma receita em inglês, né, de remédio, de Histamin, essas coisas. E daí a secretária lá do postinho conhecia eu, falou assim, esse aqui é meu filho, não sei o que, mostrou a foto do filho, pediu se eu conhecia, estava no Monteiro também. Então, tipo, quando a minha já irmã... tinha falado de você pra ela? O pessoal, os pais do Monteiro já conhecem mais, porque a própria equipe pedagógica também fala, eu acho que de mim, pra usar como exemplo também, né? A minha irmã também tava no médico esses dias ali, e o médico falou, a minha mãe comentou de mim lá, o médico conhecia eu também pelas notícias também e tal, então... Tá famoso, ele vai fazer mais bonito. Mas, professor, como é que é agora? Por exemplo, tem essa expectativa, mas não sabe como é que vai ser, porque se ele vai pra lá... Será que vai ser possível ele fazer essa etapa? O que espera agora? Porque fica com o coração na mão, né? É melhor descobrir lá, né? Do que se desanimar agora. Exatamente. Então ele vai focar e vai fazer essa última parte. Se for uma coisa igual na terceira fase, que era uma semana para programar um algoritmo, vai ser mais simples, porque não vai ter diferença de horário, e eu vou ter uma semana de preparo também e tal. Já, se for um negócio que nem ali, que o professor teve que passar para mim tal horário, tal data certinho, vai ser, provavelmente não vou conseguir participar. Só se eu conversar com o professor da Austrália para fazer a prova para mim de madrugada e tal, isso daí. De repente a gente troca o aplicador, pega um aplicador isso aí, de fora. trocar um aplicador. Outra coisa que pode citar, como é que você fez para estudar usando inteligência artificial, né? Exatamente. Eu usei IA para estudar a própria IA. Ele usou IA para estudar IA. Olha só, que eu falava assim, o que tal linha do código faz, não sei o que, daí vai explicando e tal. Eu lia os conteúdos lá, daí eu pedia como que funcionava certinho. Então é uma nova estratégia também ali de estudo, né? Você tem um termo que você não entendeu muito bem no livro, você pega, manda pra IA lá e pede o que é esse termo. Daí fala certinho. Você anota no caderninho lá pra memorizar. Ou aquele que você me falou, faça uma prova a nível impossível. Isso aí. Pra mim, eu quero passar. E daí aí antes fez uma de prova. a prova da Uni, eu falei pra ele fazer uma prova a nível impossível, com 20 questões. Daí eu fui treinando assim, né? Fui vendo as questões e tal. E tinha questão parecida lá na prova da Uni, então... E essa é a forma correta de usar IA. Tem a forma errada de usar IA também, que o aluno coloca a pergunta lá e dá a resposta, ele copia a resposta. Isso você não está usando a IA, você está só pegando a resposta, você não está copiando. Agora, se usa ela para aprender como ferramenta... É fantástico. Como é que eu vou competir com uma IA? Ela é muito mais inteligente que eu. Não tem como. Outro dia eu estava tendo uma entrevista aqui com o diretor acho que era do colégio, o Martin Luther. Inclusive, ele falava da experiência que tinha vivido lá no Vale do Silício, enfim, tinha visitado aquelas empresas e tudo. E a gente falava, inclusive, da IA, como isso está presente em tudo. Mas, assim, o grande segredo é como usar. Porque, assim, não adianta ter só a ferramenta. Você, hoje, tem que estar preparado para extrair o melhor, porque, senão... É água com açúcar, eu diria assim. Então, o grande segredo, professor, é isso. É saber extrair o melhor da inteligência artificial para aquilo que você precisa. Ou seja, para conteúdo de disciplina X, Y, para o teu dia a dia, para aquilo que vai somar na sua vida profissional. O grande medo das pessoas, vai me substituir. Não, ela vai substituir quem não sabe mexer. Então, você tem que aprender a mexer, você tem que aprender a saber usar. Realmente, ela vai substituir muitas profissões. Vai substituir por pessoas que sabem usar. Essa vai ser a substituição que vai acontecer, né? Que bacana. Pra gente encerrar aqui, eu quero ouvir um pouquinho do professor e do Gabriel, assim, um relato, assim, que incentive. Eu acho que isso é muito bacana. Muito importante, né? Você, quando você fala pro estudante, ou pro colega, ou para aquelas pessoas que, de repente, poxa, olha só, uma pessoa de Marechal vai estar lá, né, entre mais de 700 mil inscritos, e ele está aqui na fase final, se encaminhando para a fase final.
E isso é muito bacana, é um exemplo não só para o colégio, lá ele é bem conhecido, Marechal talvez nem todo mundo conheça, mas o que você diria para esses alunos, para esses estudantes? Vale a pena você focar, se dedicar, pegar aquela disciplina que você gosta, não necessariamente precisa ser a matemática ou esse caminho aí que você seguiu, mas existem tantas outras, tem a física, a língua portuguesa, que também pode te levar a caminhos assim, como você conquistou, né, tantas premiações e já está usufruindo, imagina tão jovem e já está usufruindo de tudo isso aí, porque se dedicou. O que se diria para essas pessoas, esses alunos que estão começando, que de repente até passou por algum momento participar desse tipo de competição, que é uma competição, querendo ou não, né? Mas às vezes não vai, então precisa aquele empurrãozinho. Com certeza, não. Você tem que continuar se dedicando sempre, continuar estudando. E se você falhou numa Olimpíada, você tem que continuar em outras, vai para outra Olimpíada ali. Eu já teve um monte de Olimpíada que nem medalha eu consegui, nem só participação ali, certificadozinho de participação. Teve um monte também, mas fazendo várias, uma hora você vai ganhar, né? Uma hora tem que ganhar ali. Você estuda, se dedica. Se você não gosta de matemática, vai para a OBQ, Olimpíada de Química, a OBB, Olimpíada de Biologia, a OBF, Olimpíada de Física. Tá cheio, gosta de português, vai para a redação da Agrinho, fazer lá, ir para Curitiba depois, tal. É bem interessante as oportunidades que existem hoje em dia, né? Para cada pessoa, de cada área. E o que separa você de estar lá é você tentar, porque se você não fazer nenhum progresso, aquele negócio, depois vai falar, e se eu tivesse feito tal coisa? Pelo menos você vai ter certeza que você não tinha conseguido, né? Então, se você tentar, você vai ter ali, ó, eu fiz, pelo menos eu participei, eu vou fazer de novo depois, vou ir até tentar. É um negócio mais de persistência, né, do que de dedicação, persistência. Dificilmente ganha. A minha primeira OBMAP que eu fiz, eu peguei menção honrosa, eu peguei medalha de bronze só estadual, só... E aí você vai gostando mais também, acaba gostando, acaba sim, tendo a experiência e vai se dedicando um pouquinho mais. E aí você começa a ver, aí quando ganha a primeira, pronto, aí quer sempre mais. Sim. Quando eu entrei no ensino médio, eu não tinha nenhuma medalha, nenhuma. Agora eu tenho 8 medalhas de acadêmicas, de xadrez, de inglês, de matemática. Bicho, e tomara, se Deus quiser, ali na UNE eu vou pegar uma medalha nacional ainda. Segunda medalha nacional. Muito bom. Professor, isso é a prova que a educação é sim trampolim para a pessoa conquistar o que ela quiser na vida dela. Com certeza. Infelizmente, alunos como o Gabriel é minoria, porque a gente está com essa ideia, os alunos estão com essa ideia que estudar não vale a pena. Infelizmente, estão com essa ideia. É a realidade, a gente precisa falar, né? A gente fala o lado bom, mas às vezes a gente tem que também falar da outra realidade. Às vezes sei lá, crianças que estão num contexto, como o professor falou, de uma realidade de um colégio que tem alunos que vêm de famílias difíceis. Então, assim, toda uma realidade que não é muito fácil e às vezes isso acaba desestimulando, Mas pelo lado bom também, com menos gente querendo, fica mais fácil você se destacar também, se for para pensar, né? E eu acho que nunca teve tanta oportunidade como está tendo agora. Então, verdade. O negócio é aproveitar essas oportunidades aí. Diretor. É o orgulho, né? Ter o Gabriel como nosso aluno lá e que vai representar o colégio, né? Vai para a Austrália, depois, se Deus quiser, vai para a China. Vai pegar a passagem da Austrália para a China, é perto, né? Não é tão longe. A mãe fica preocupada. Quanto tempo que é na China lá? Não sabe? Não sabe, né? Se eu ficar entre os 4 melhores ali da nata do Brasil, eu vou ficar uma semana lá. Uma semana. Vai ser uma participação da Olimpíada mesmo. Vai ser entendi. Vai ser daí na IEI. Nossa, que bacana. E pensa as pessoas que você vai conversar lá. Só Google, Microsoft. Já imaginou ele descolar um trampo para aquelas bandas? Eu já falei para ele. Não, network é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Você ter amigo que faz tal coisa. Eu lembro que ano passado a gente foi lá para Curitiba por causa do Ganhando Mundo, para conhecer o governador e tal, a cerimônia lá do Ganhando Mundo, que sempre tem, todo ano tem. E daí eu fiz muita amizade, que tipo, era não sei o que, eu tô estudando para ir para ITA, né, que é o negócio, a prova mais top do Brasil, tô estudando não sei o que, o BMAP, eu fui ouro na BMAP, não sei o que, tipo, network ali, você conversa com os caras, você vê como que os caras estudam, você pega ali e vai adaptando para você ali, coloca... Porque é uma forma de peneirar, digamos assim, né? Então é uma forma de você ir selecionando os melhores ali, ou seja, para o mercado de trabalho, ou para uma bolsa de estudos, né? Então, que bacana. é o que a gente mais vê.
E o professor incentivar e o pessoal a cursar matemática está cada vez mais... Não tem professor? Não tem professor. A gente sabe que a disciplina de matemática, inclusive, é uma das mais difíceis de ter professor. Por que é isso? Por que o pessoal não se... não vê mais essa possibilidade de cursar? Não é só a matemática, é essas afins. Química, física. Muitas vezes acaba tendo turma ali que forma 1 e olha lá 2, né? Própria letras, a gente vê hoje que até fechou aqui o curso tinha de outras, espanhol, inglês, acho que agora, se não me engano... Cursos de licenciatura, em praticamente geral, todas, né? Todos diminuíram, né? E como é que você vislumbra isso num cenário não tão distante? Eu imagino que vai ficar cada vez mais difícil. Eu visualizo que não só nas licenciaturas, eu acho que a universidade está vazia. Eu faço mestrado na minha antiga faculdade, né? Eu vou lá hoje em dia, antigamente o RU era lotado, os corredores eram lotados, você entrava, tinha 40 toda vez que você entrava numa turma nova. Hoje em dia entra 3, 4, 5, e olha lá, a universidade está vazia, os alunos não querem mais estudar. Então, o que a gente pode fazer é tentar motivar eles a estudar, né? Eles estão com essa ideia que estudar não vale a pena, que é uma ideia que eles vão se arrepender lá na frente. Agora eles vão achar que estão abalando, mas lá na frente vai bater esse arrependimento, tenho certeza. E realmente é uma incógnita, né? Quantas vezes já entrevistei aqui secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, a gente falando, gente, mas o que vai ser? No meu tempo, nossa, qualquer curso que era o menos concorrido era muito concorrido. E a gente ralava para conseguir uma vaga. Hoje em dia está sobrando vaga. E o que fazer? A gente não sabe o que de fato o que vai ser. Claro que assim, os governos eles precisam buscar mecanismos, enfim, para mudar essa realidade ou adaptar, porque nada é igual, né? Nada dura para sempre. Mas a gente realmente se preocupa imaginar como é que vai ser. Não vai mais ter tanto professor como já teve, e a realidade não precisa ir muito longe. A gente vê no próprio município, o município tem dificuldade de contratar professor de matemática, de inglês, enfim, de tantas outras áreas. Realmente fica uma incógnita, mas para quem está aí na luta tem que seguir incentivando, né? Tem que incentivar, como o professor falou, né? A gente faz o nosso papel, né? Mas a desilusão é grande, mas a gente está lá, como eu falei antes, né? Cada dia a gente tem que matar um leão por dia, e vamos lá, vamos que vamos. É verdade. Então, desejar toda a sorte do mundo aí pro Gabriel nessa nova experiência, uma que já tá certa, né? Sim. A Austrália já tá certa. Tá certo. E se conseguir dar tudo certo lá na China, também todo o sucesso do mundo, que quando você voltar de lá, né, possa vir participar de uma nova entrevista, contar toda a experiência, como é que foi por lá. Sim. E parabéns também ao professor por incentivar, porque muitas vezes se não tem essa cutucada do professor desafiando, isso é fundamental. Eu acho que às vezes também as coisas não acontecem, ou talvez não aconteceriam com a intensidade que acontece, né? Então parabéns para o professor Marcos, parabéns para o Gabriel, um estudante exemplar da nossa comunidade. Sim. E o diretor também pelo belo trabalho desenvolvido. Toda a equipe, né? Toda a equipe lá, o pessoal está bem engajado e participam de tudo, né? Todo professor incentiva os alunos a participarem, ganhando o mundo, né, desses concursos, Enem, provas, tudo. Então, uma equipe bem legal lá. Um abraço para todos lá. Muito bem, deixa a palavra final aqui para a dupla. É isso, né? Sempre persista e se dedique ao que você quer, né? E uma hora você vai conseguir. Muito bem. Professor Marcos? Desejar boa sorte para o aluno. Com certeza ele vai muito longe. E no que precisar contar com o professor, com o diretor, com o colégio todo, sabe que ele tem sempre um respaldo, sem falar da família, né? A mãe está aqui nos bastidores, sempre muito importante também, né, Gabriel? Agradecer a toda a comunidade escolar também, a vocês pela oportunidade de estar falando aqui também. Minha família sempre me apoiando. E é isso também. Muito bem, então uma satisfação receber o pessoal aqui do Colégio Monteiro Lobato, lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.